Olá, meu nome é Elton Rosa e você está no Clube Jurídico. Intervenção federal. Eu acho que a gente pode dizer que a gente está vivendo um momento histórico para a nossa Constituição. Isso porque desde que ela nasceu em 1988, esse Instituto da Intervenção Federal, ele só foi utilizado uma única vez, que foi em 2018 pelo então presidente Michel Temer, quando interviu no estado do Rio de Janeiro. E agora, pela segunda vez, esse instituto é utilizado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 8 de janeiro de 2023. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro que esse canal é um canal que se limita a trazer conteúdo jurídico, educacional, tanto para a prova da OAB quanto para questões de concurso público, não adentrando na camada política. Dado o recado, a gente pode continuar. E antes de nos aprofundarmos dentro desse assunto da intervenção, é bom desmistificar um pensamento que tem na cabeça de boa parte das pessoas, que é o pensamento de que a União manda nos estados e que os estados mandam nos municípios. E isso não é verdade. Isso porque existe um princípio chamado de princípio da autonomia dos entes federativos, que faz com que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles sejam autônomos. E é justamente aí que entra essa questão da intervenção federal. Porque a intervenção federal, ela é trazida pela Constituição no artigo 34 como uma exceção a esse princípio da não intervenção da União nos estados e dos estados nos municípios. E aqui nós vamos nos limitar a trazer o conteúdo sobre a intervenção federal, que é a intervenção da União nos estados e no Distrito Federal, que foi o que aconteceu agora, dia 8 de janeiro de 2023. Então vamos lá, o artigo 34 ele tem 7 incisos. Então a Constituição deixa claro, olha, não pode haver intervenção da União nos estados nem nos municípios, mas eu vou deixar aqui uma exceção. A exceção são esse artigo 34 e tem que ser um rol taxativo nesses 7 incisos. E quais são essas 7 possibilidades? E agora a gente vai começar a diferenciar essas possibilidades, porque dentre essas 7 temos a intervenção de ofício e a intervenção provocada. Então você vai notar que existe uma lógica nessas duas. A de ofício parte do próprio presidente. Então o próprio presidente, sem consultar nada, sem pedido de ninguém, vai e decreta a intervenção. E nós encontramos isso nos incisos 1, 2, 3, aí a gente pula o inciso 4 e vai para o inciso 5, que são as intervenções de ofício. Eles poderiam facilitar a vida de nós estudantes de direito, né? E por que eles colocaram essa 4 aí no meio? Enfim. Aí a gente pula essa 4 aí, porque a 4 é uma intervenção provocada. Então a intervenção 1, que fala sobre manter a integridade nacional, o inciso 2, que fala sobre repelir invasão estrangeira ou de unidade da federação em outra, ou seja, se um estado invadir outro. E temos também a possibilidade número 3, que foi a possibilidade usada por Lula agora e que foi também a possibilidade usada por Michel Temer em 2018, que é por termo grave e comprometimento da ordem pública. E por fim temos a possibilidade número 5, que é a reorganização das finanças da unidade da federação. Então essas de ofício. Então o próprio presidente vai lá e decreta e fala o motivo. Temos também a provocada. A provocada você vai perceber que existe uma lógica. Que lógica é essa? Vamos para o quarto, que foi o que a gente pulou, inciso 4, que foi o que a gente pulou quando a gente falou sobre a intervenção de ofício, que fala sobre garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Então, que poderes são esses? Acho que já é sabido por todos que existe uma separação de poderes. Se não é sabido, vai nos outros vídeos aqui no Clube Jurídico, que tem uma explicação sobre a divisão dos poderes, mas enfim, eu vou pressupor que você já saiba que existe essa divisão entre poder legislativo, poder judiciário e o poder executivo. Então, se houver uma violação a um desses 3 poderes, esses 3 poderes podem reclamar e falar, olha, nosso livre exercício aqui está sendo violado e eu quero que seja decretada a intervenção. E aí temos mais uma diferenciação. Então, primeira diferenciação, nós falamos sobre, existe a possibilidade de ser de ofício e existe a possibilidade de ser provocada. Então falamos da de ofício, agora estamos falando da provocada. E dentro dessa provocada, da intervenção provocada, também temos uma diferenciação, porque depende de quem é que pede, para a gente dizer se o presidente da República é obrigado a decretar a intervenção ou não. Porque se for um poder legislativo ou poder executivo pedindo, isso é chamado de solicitação. A solicitação, um poder legislativo vai lá, sente que está sendo tá sendo lesado o seu livre exercício, e ele chega para o presidente da República e faz uma solicitação: olha, o meu exercício está sendo lesado e eu quero que você decrete a intervenção
aqui nesse caso. E aí, no caso de solicitação, o presidente da República, ele não é obrigado. Ele vai analisar e vai dizer, olha, decreto, ou então ele pode dizer, não vou decretar, não acho que seja o caso. Quando parte do poder judiciário, aí existe uma diferença, porque e por motivo lógico. Então perceba que você não precisa gravar, você precisa raciocinar. Se é uma decisão que está vindo do judiciário, decisão do judiciário se cumpre. Então decisão do judiciário não se chama de solicitação, é chamada de requisição. Então na sua prova vai cair lá que houve uma requisição. Então se é requisição, vem do poder judiciário, e o poder judiciário, o presidente da República não tem escolha a não ser decretar a intervenção. Mas essas são as únicas possibilidades. O presidente de ofício, ele decreta sobre os incisos 1, 2, o 3 e o 5, e no caso de violação aos 3 poderes, estamos falando aqui do inciso 4, mas são só essas possibilidades? Não, eu falei no início do vídeo que são 7 possibilidades. E esses outros incisos estão no inciso 6 e 7º, que também seguem uma lógica. Então vamos analisar o inciso 6º primeiro. O inciso 6º fala sobre prover execução de lei federal ou ordem ou decisão judicial. Então existe mais uma diferenciação. E essa diferenciação, mais uma vez, não é para você gravar, é para você entender. Então, ordem judicial. Cabe ao presidente da República julgar uma questão de ordem, um descumprimento de ordem judicial? Não. Quem seria o mais indicado para tratar de questões de ordem judicial? O Poder Judiciário. Então, mais uma vez, estamos falando de uma requisição. Então, o poder Judiciário decidiu uma coisa, alguém descumpriu essa decisão, e pode haver, então, uma intervenção nesse caso, e é através de uma requisição. E quando se fala em execução de lei federal, estamos falando do PGR, que faz o pedido. Aqui já não é mais o Poder Judiciário que faz esse pedido, é o Procurador-Geral da República. Note que estamos falando de lei federal, não estamos falando de lei estadual, não estamos falando de lei municipal. E esse pedido é feito através do STF, o STF vai analisar o caso, se o STF prover, o presidente da República, ele tem 15 dias para cumprir. Se o STF julgar que não teve descumprimento de lei federal nenhuma, o caso é encerrado. E agora a gente vai partir para o inciso 7º, que é a última possibilidade, que trata dos princípios sensíveis. E o que seriam esses princípios sensíveis? Em breve farei um vídeo explicando de forma mais aprofundada o que são os princípios sensíveis, mas a grosso modo nós podemos falar que os princípios sensíveis são princípios que são extremamente graves se forem descumpridos. Então note aqui nas alíneas as alíneas A até a linha E do inciso 7º, que fala sobre forma republicana, o sistema representativo, regime democrático. Imagine uma coisa que viola a democracia, uma coisa extremamente grave que põe em risco a existência do próprio país. Estamos falando aqui também na linha B sobre direitos da pessoa humana. A linha C fala sobre autonomia municipal, que foi o que a gente falou no início do vídeo, que os estados, os municípios, eles possuem autonomia. Então, uma violação a essa autonomia, ela pode ser uma questão aqui de intervenção. Estamos falando aqui também de prestação de contas de administração pública, uma coisa extremamente... tem que prestar contas. A linha E fala sobre a aplicação do mínimo exigido da Receita, ou seja, a Constituição ela determina um mínimo que tem que ir para a educação, um mínimo que tem que ir para a saúde, e se isso não é aplicado, estamos falando de uma coisa que a Constituição considera extremamente grave. Então é um princípio sensível essas questões aqui que estão no inciso 7º. Então, toda vez que existe uma violação ao princípio sensível, essa violação ela segue a mesma regra de violação às leis federais, que é o PGR, ele faz o pedido ao STF, o STF analisa, e se o STF prover esse pedido, o presidente tem 15 dias para decretar a intervenção. Se o STF julgar que não é o caso, a questão é encerrada. E uma informação importantíssima aqui para quem vai fazer a segunda fase em direito constitucional, que é a seguinte informação sobre quando o PGR ele faz o pedido para o STF por uma questão de violação à lei federal, existe uma ação específica para esse caso que é a chamada de ação de executoriedade de lei. E quando o PGR pede para questões de violação aos princípios sensíveis, já é outra ação. Então você está lá na segunda fase da OAB, você está estudando, vai lá responder a prova, e aí você percebe que
houve uma violação à lei federal, que peça você vai utilizar? Ação de executoriedade de lei federal. Se você percebe que houve uma violação a um princípio sensível, o PGR fez o pedido ao STF, que ação será essa? É uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a ADI, só que é uma ADI interventiva. Então é uma ADI ou ADIM interventiva. Então são duas ações diferentes. Então essa é uma informação importante para quem vai fazer a segunda fase da OAB inconstitucional. No mais, o que é que a gente pode acrescentar para finalizar? Que esse pedido tem que ter data para terminar. Então o presidente, ao decretar, ele tem que dizer, olha, vai até tal data, que foi o caso. O presidente Lula decretou até o dia 31 de janeiro. Outra informação que eu considero importante sobre esse assunto é que a competência para decretar é sempre do presidente da República, tanto na intervenção de ofício quanto na intervenção provocada. Nos dois casos, a competência para decretar é do presidente da República. E se essa informação foi útil para você, não se esqueça de deixar o like, comentar o que você achou e, no mais, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, doutores. Tchau!